Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Márcio Torre e Vicente Cardoso. Quem quiser fazer perguntas, tirar alguma dúvida, levante a mão que os nossos voluntários levarão até vocês papel e caneta. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe. O capítulo é o 28, a página 265, os itens 62 e 63. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Prefácio. Como é horrível a ideia do nada. Quanto se deve lamentar aqueles que creem que a voz do amigo que chora seu amigo se perde no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Jamais conheceram as puras e santas afeições, aqueles que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência é um jogo da matéria que se extingue para sempre como um sopro, do que ser mais querido de um pai, de uma mãe, de um filho adorado, não resta senão um pouco de pó que o tempo dissipa para sempre. Como um homem de coração pode permanecer frio a esse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não lhe gela de pavor e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até esse dia sua razão não bastou para tirar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro pelas provas materiais que o dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres além túmulo. Por isso, por toda parte, essas provas são acolhidas com alegria. A confiança renasce, porque o homem sabe, de hoje em diante, que a vida terrestre não é senão uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que os seus trabalhos deste mundo não estão perdidos para ele e que as suas mais santas afeições não estão esfaceladas sem esperança. Prece. Dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo Espírito de fulano, fazei-lhe entrever as vossas divinas claridades e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos levem a ele as minhas palavras e o meu pensamento. Tu que me eras caro neste mundo, ouve minha voz, que te chama para te dar um novo testemunho da minha afeição. Deus permitiu que fosse libertado primeiro. E eu não poderei me lamentar com isso sem egoísmo, porque seria estar aflito por não ter mais para ti as penas e os sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação o momento da nossa união no mundo mais feliz, no qual me precedeste. Eu sei que a nossa separação não é senão momentânea e que, tão longa que possa parecer a sua duração, se apaga diante da eternidade, da felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve de nada fazer que possa retardar esse instante desejado e que me poupe assim a dor de não te reencontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós senão um véu material que te oculta a minha visão. Que tu possas entrar aqui ao meu lado, me ver e me ouvir como antigamente. E melhor ainda do que antigamente, que não me ouvides mais e que eu mesmo não te ouvide. Que os nossos pensamentos não cessem de se confundir e que tu me sigas e me sustente sempre. Que a paz do Senhor seja contigo. Para os esclarecimentos da leitura,
Com a palavra, os companheiros Márcio Torres e Vicente Cardoso. Boa noite, pessoal. Nossa senhora, está alto, né? Eu já sou, meu tom de voz é alto. Bom, é com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez no estudo do Evangelho, nessa quarta-feira, dia 6 de março de 2019. Nessa casa com o nome de Jesus, nosso irmão maior, uma casa de Deus, e que nós buscamos entender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, sobre os ensinamentos que possam fazer de nós seres melhores, que é o objetivo da vida. Nós saudamos os nossos irmãos internautas que nos acompanham o mundo afora, nós agradecemos a presença deles conosco. E lembrando a vocês que estão aqui presentes que o estudo é interativo, como bem disse a nossa irmã. Quem tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida, sinta à vontade dentro do texto, que os nossos companheiros das laterais aí vão com a prancheta e papel, vocês vão fazer a pergunta e dentro das nossas condições tentaremos responder, tá ok? Bom estudo a todos e que Deus esteja conosco. Vai lá, Vicente. Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer muito grande estarmos com vocês mais uma noite aqui nesta casa, depois de um carnaval. Está todo mundo tranquilos? Brincaram muito? Esvaziaram? Né? Pois é. Sempre depois de um carnaval como esse, a gente às vezes traz uma série de sequelas, que só com o tempo a gente consegue realmente trabalhar essas sequelas. Né? Nós não somos contra o carnaval, não, absolutamente que não. Né? Mas aqui no Brasil tem duas coisas que prejudicam o brasileiro, duas coisas. Prejudica muito. Chama-se carnaval e futebol. Não sou contra futebol também não, viu? Mas é porque às vezes nos prende muito, né? E às vezes nós esquecemos de outras coisas, outras obrigações. Vamos lá. No tocante ao prefácio dessa leitura dessa noite de hoje, podemos interpretar que existe em nós uma ideia oriunda do velho materialismo, o chamado niilismo. Quantas pessoas que às vezes ainda não entendeu e nem aceita a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico? Porque muitas vezes morre um ente querido nosso, um parente, um amigo, e às vezes nós não aceitamos que este foi, e com ele a morte do corpo, tudo terminou. E aqui nessa lição de hoje, vem justamente falar da importância da oração em relação a essas pessoas a quem nós guardamos uma afeição muito grande. Por isso que a doutrina espírita, ela vem demonstrar por provas irrecusáveis a existência da natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Porque vem demonstrar que quando os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nós mais amamos, morre o corpo, não acabou. Aquilo que ela adquiriu durante toda a sua existência, toda a afeição depositada em nós, e nós nela, não acaba com a morte do corpo físico. Quantas vezes a gente não sabe que a morte não existe. A morte é uma experiência pelo qual somente o corpo físico passa pelo fenômeno da morte. O espírito não morre. Uma vez criado, o espírito, sendo imortal, ele é eterno. E sendo eterno, ele foi criado realmente para a eternidade. Então, nós às vezes passamos por esse fenômeno da chamada disjunção molecular, que é do nosso perispírito com o corpo físico. E nós, o ser, o espírito, a alma, continuamos a ser aquilo que nós éramos antes. Porque com a morte não muda nada. Por isso que às vezes a gente sempre recomenda, o que mais é importante para os entes queridos já falecidos é justamente a oração. Porque eu materialmente, e vocês também materialmente falando, não pode fazer nada pelos espíritos, nada. E nem eles também por nós, nada materialmente. Nós podemos fazer por eles, são as nossas vibrações, as nossas orações, nossos desejos de muita paz, de felicidade em relação a eles.
desejá-los toda a condição boa na erraticidade. E isso nós podemos fazer pelo pensamento, mas materialmente falando, nada. Porque a morte, meus amigos, é o seguinte: a morte é uma experiência como se fosse uma viagem, em que vocês vão lá na Polícia Federal, tiram um passaporte e vai fazer uma viagem lá no Japão, exemplo, no Japão. E essa viagem, ela vai ter um tempo mais ou menos determinado, porque o nosso passaporte, ele tem uma durabilidade. Chegando lá no Japão, a cultura é outra, o modo de viver é outro, o país é muito diferente do nosso. Você vive uma condição diferenciada da anterior. Então você vive experiências e mais experiências, mas sabendo que em um dado momento o passaporte vai vencer e você vai ter que retornar ao seu país de origem. E nesses anseios, às vezes, é imperioso saber que a sua ida para lá não perdeu nada. Todas as virtudes, tudo que você conquistou aqui, todo o seu empreendimento permanece com você. Inclusive o afeto, as afeições que você tem pelos familiares, os familiares por vocês. Então, às vezes, por essa facilidade de comunicação que nós temos hoje, que é a internet, o WhatsApp, a gente pode então comunicar com ele, não talvez diariamente, mas frequentemente comunicando com ele, mantendo o quê? Uma relação onde a afetividade trabalha o tempo todo com eles. Assim, vence o passaporte, a gente tem que retornar. Assim é a morte. Quando a morte chega, é porque venceu o passaporte. Nos concita a retornar o país de origem, que é o mundo espiritual. Com isso, meus amigos, as nossas orações devem ser feitas sim, para aqueles a quem nós guardamos uma afeição enorme. Porque a morte só separa de nós, deles, fisicamente. Mas as afeições permanecem. Mas também, quando o desafetos existe, permanecem também. Por isso que a oração é o vínculo que nós temos para com eles. Porque o Espiritismo, meus amigos, ele mata a morte. Como que mata a morte? Porque o Espiritismo comprova que a morte não existe. O Espírito, ele é imortal. Porque a imortalidade da alma é um dos princípios básicos da doutrina espírita. A doutrina espírita tem 5 princípios básicos, somente 5 básicos. Certo? Um deles é justamente a imortalidade da alma. Então, a doutrina se fundamenta na imortalidade da alma. E ela comprova justamente através do quê? Do fenômeno mediúnico. Na onde os nossos entes queridos, muitos deles podem voltar através do fenômeno mediúnico e dizer a nós como é que se encontram. Não é todo o caso. Não é para todos a situação. Mas alguns têm um mérito. A família, às vezes, tem um mérito de receber uma comunicação espiritual acerca da sua condição espiritual. Então, isso aí é merecimento. Uma coisa interessante que foi dita aqui é justamente que a doutrina espírita é uma doutrina que tem na sua base também a fé no futuro. A fé no futuro. Outro dia eu disse aqui que o futuro não existe. O futuro não existe. Eu não estou aqui querendo complicar para vocês as coisas. Eu estou querendo esclarecer as coisas. O futuro depende do presente. Se nós preocuparmos com o passado, essa preocupação do passado, ela se dá no presente. Então, ela é presente, o passado é presente. Se nós preocuparmos aqui com relação ao futuro, o futuro passa a ser presente. Então, para mim e para vocês, meus amigos, só existe um momento. Esse momento, o momento, chama-se presente. Viram? Então, a doutrina espírita comprova que o futuro é uma situação, assim, verdadeiramente exata, o futuro. Mas que ele está em nossas mãos, que depende de nossas ações no presente. Por isso que a doutrina espírita fortalece esse elo de entendimento do fortalecimento na fé do futuro, porque acreditando no futuro, eu vou me preocupar agora no presente, sabendo que o futuro depende do presente. Então, Jesus falou assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, quer dizer, com o futuro. Basta o hoje o seu mal.
Então, ele está dizendo que nós devemos nos preocupar com o presente. Que a existência terrena é passageira. Essa experiência que eu saí daqui foi lá no Japão, morar no Japão 2, 3 anos e voltar. Então, esta existência corporal e a existência espiritual, e esse interexistente, quer dizer, esse momento entre uma existência e outra, chama-se interexistências. Essa palavra foi criada por José Herculano Pires, no seu livro chamado Curso Dinâmico do Espiritismo, onde ele comprova que entre uma existência corporal e uma existência espiritual, é uma o afixo inter, quer dizer entre existências. É esse momento que nós estamos aqui agora transitando numa experiência puramente corporal. Daqui a pouquinho, a gente passa para uma existência puramente espiritual. Então, vejamos nós que a morte não existe, só existe vida. Nós não temos muitas vidas, nós temos vida e muitas existências, o que é diferente. Para tanto, os nossos entes queridos, aqueles que realmente passaram pelo fenômeno da morte, estão tão perto de nós, tão perto, que nós não podemos vê-los, certo? Mas eles podem nos ver, eles podem nos ouvir, embora nós não possamos vê-los nem ouvi-los, os nossos entes queridos, porque a separação é puramente física. O hiperespaço, onde o qual eles pertencem, que é o mundo espiritual, não seria uma dimensão, seria um estado vibracional da qual eles se encontram, que estão separados de nós vibracionalmente, certo? Então, isso são momentos passageiros. Daqui a pouquinho a gente também passa pelo fenômeno da morte e os reencontram na mesma faixa de vibração. Porque o que separa nós aqui na Terra agora são as castas, certo? É os níveis sociais das quais nós criamos as nossas convenções, certo? Os nossos costumes, é que separa a gente. No mundo espiritual, a separação entre os espíritos é puramente vibracional, é mental, é consciencial. Então, para encerrar a minha fala, está dizendo aqui, que a morte, nós temos que acostumar com ela, embora a gente não quer passar pelo fenômeno. Eu costumo dizer que eu não tenho medo da morte, e não tenho mesmo. Da morte, não. Eu tenho medo de morrer. Estranho, né? Ué, não tenho medo da morte, mas tenho medo de morrer? Dela eu não tenho medo, porque eu sei que ela não existe. Eu tenho certeza que ela não existe. Mas o meu temor é um momento antes. É a experiência pela qual eu aguardo ela. Já viu você lá num leito de dor, de sofrimento? Sabendo que um câncer terminal vai lhe consumir daqui a pouco. Isso deve ser muito sofredor, entende? Mas para aquele que já tem um conhecimento maior acerca da imortalidade, fica mais suave. Não dá para aceitar de pronto, né? Pensa nos entes queridos que vai deixar, a saudade que vai deixar, a saudade que vai levar. Então tudo isso passa na cabeça da gente. E na pergunta 157 do Livro dos Espíritos ficou muito claro que o fenômeno da morte não dói. Na hora da morte não dói. Não sofre. O momento da transição, chamado passamento, que está lá no primeiro capítulo da segunda parte do livro O Céu, o Inferno. Então, esse momento não dói. O que nós experimentamos em termos de dor e sofrimento é antes e depois de consumado o fenômeno da morte. Viu? Porque a morte, ela não equaciona as nossas problemáticas que nós deixamos. Porque a problemática continua com a gente. Na onde nós estamos, está conosco o quê? Tudo aquilo que nós semeamos, tudo que nós plantamos. Então, por isso que a morte não conserta vida de ninguém. A morte, diz André Luiz no livro Nosso Lar, o que a vida começa, a morte continua. Então, acostumemos então com essa morte. E aproveitando o ensejo de poder dizer a vocês que a ideia do niilismo, que é uma doutrina que do nada, o nada é alguma coisa. O nada é alguma coisa. Então, o materialismo exacerbado,
que nós estamos vivenciando é que, na verdade, nos traz a ideia do niilismo, quer dizer, a ideia do nada. Morreu? Acabou. Não, morreu, não acabou. Esta é um dos pontos fundamentais da nossa doutrina espírita. Então, eu convido a vocês, assim, a dar uma olhada mais no Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 958, vocês vão entender a questão do nada e a questão do futuro, da vida futura. Obrigado. Muito bem. Eu lembrei aqui, ontem, como eu pulei carnaval em frente à televisão, assistindo filmes, ontem à tarde passou um filme num canal fechado, um desenho animado da Disney, falando sobre a seita mexicana do culto ao Dia dos Mortos, né? Aquela recepção dos mortos que a família tem que fazer lá, botar as fotos, acender a vela, fazer jantares, né? Para que eles possam vir participar. E uma criancinha ali vai no túmulo do tataravô dele e de repente ele se vê no mundo espiritual. O que me chamou a atenção, Vicente, o filme é até interessante, mas é que a visão deles de pós-morte é a caveira. Ele encontrou com todos os parentes, as pessoas no mundo espiritual, todos em forma de caveira, né? Aquela ideia cadavérica da destruição do corpo, né? Eles perderam uma oportunidade maravilhosa de mostrar que continua igual. A história é super interessante, é bonitinho, o filme é uma gracinha. Eu tive assisti ele todinho que eu gostei. Mas essa visão de manter a vida pós-morte com o semblante cadavérico, né, é uma coisa totalmente sem sentido. E assistindo também, que eu assisto muito documentário, eu gosto muito de documentários, mostrando o povo, os celtas de 1000 anos atrás, eles eram reencarnacionistas também, né? Então, assim, a maioria da população dos antigos, antes da introdução do catolicismo obrigatoriamente nas aldeias, nas comunidades, nos países, eram todos reencarnacionistas. Essa visão foi tirada pela igreja à força, com violência. Queimavam pessoas nas fogueiras, os médios eram queimados nas fogueiras, por ter contato com espiritualidade, era bruxaria. Então, assim, é super interessante. História, gente, é a coisa mais gostosa do mundo de estudar. Quem não estuda história não sabe se posicionar no presente. Temos que conhecer a nossa história, a história das religiões que nós abraçamos, que nós frequentamos, a história dos nossos antepassados, porque isso nos posiciona no presente, nos dá uma base para a gente caminhar, tá ok? Chegou uma pergunta aqui interessante, e ontem, uma pergunta parecida, eu imagino que deve ter sido até a mesma pessoa. Ela está um pouco fora do texto, mas eu vou responder, porque ontem não deu para responder, o horário acabou. A pessoa pergunta assim: o que os espíritas podem dizer sobre crematórios? E a pergunta de ontem, que eu me lembro, ela falando mais ou menos uma coisa: o que é o mais certo, enterrar ou queimar? Né? Não existe nada assim muito detalhado dentro da doutrina espírita, não, porque isso vai muito da cultura, da vontade da família, do próprio desencarnante se manifestando antes, né, como gostaria que fosse. Queimar é mais higiênico, sem dúvida, né? Queimar é muito mais higiênico. Às vezes a pessoa morre com uma doença ali contagiosa, alguma coisa assim, né? Jogar na terra ali contamina o solo, contamina o lençol freático, porque isso vai ser absorvido, né? Agora, é bom a gente conversar com os familiares. Qual é a minha vontade? O que eu gostaria? Né? Eu gostaria de ser realmente enterrado ou gostaria de ser queimado? Eu, Márcio, se tivesse crematório aqui, eu queria ser cremado. Né? Por quê? Justamente por higiene. Porque o corpo eu não vou estar com ele mesmo mais. É uma questão assim, até da família não ficar coisa de cemitério, sabe? Ah, eu vou lá visitar meu parente, vai visitar parente em cemitério. Poxa, ele não está lá não, ele está no mundo espiritual. Você pode chamá-lo à sua casa, convidá-lo a estar com vocês, né? Não precisa ir no cemitério. Cultuar cemitério, uma coisa que não tem muita lógica. Imagina, você desencarna,
Aí o seu parente vai chorar por você lá no cemitério e rezar por você e pedir por você. Você fala assim, poxa, meu corpo está apodrecendo ali, eu vou lá fazer o quê? Por que ele não me chamou na casa dele? Não é? É muito mais racional, muito mais lógico. Então eu acho que o cremar, mas não é cremar para guardar também a cinzinha na prateleira em casa, não, porque isso também não tem, sabe? Aquilo ali não somos nós. O corpo não somos nós. Então isso não faz sentido nenhum, não tem porquê de ser, não tem um porquê de agir. Então eu acho que o cremar é muito mais, como eu falei, higiênico mesmo, até mesmo porque a população ela vai crescendo de uma tal forma que daqui a pouco não vai ter onde enterrar mais ninguém. Né? Não vai ter, acabou o espaço público para isso. Os cemitérios estão superlotados, e principalmente num país tupiniquim igual o nosso, não tem uma cultura muito abençoada, a gente chega naquele cemitério do centro ali, que é o principal cemitério da cidade, dá horror. E é para lá que eu vou, que o túmulo da família está lá. Aquilo dá um horror. Então, assim, é uma coisa que não tem muita lógica. Eu acho que devia acabar mesmo com essa questão de cemitério, essas coisas, até mesmo para a cabeça da gente mudar, perder essa cultura cadavérica, que morte é caveira, morte é putrefação, morte é fim, sabe? Isso não existe. Então, isso aí vai muito das pessoas. Mas é bom consultar. Por quê? Porque, de repente, eu quero ser enterrado. Não, eu quero ser enterrado. Mas aí a família vai e me crema. Eu posso ficar chateado lá de lá. Se eu sou um espírito ainda com pouca evolução, com pouco entendimento, eu posso ficar chateado com a família por causa disso. Foi uma coisa contrária ao meu desejo. É a mesma questão de doação de órgãos. Tem pessoas que têm medo de doar o órgão, chegar do lado de lá faltando. Poxa, me ajuda, né? Vai faltar o quê? De qualquer forma vai apodrecer, os bichos vão comer. Tem medo. Eu sou doador universal, já falei, pode arrancar o que sobrar, pode arrancar, o que der para enterrar, enterra, o que der para queimar, queima, para mim tanto faz, tanto fez, não vou estar aqui mesmo para ver, eu quero estar bem longe, Deus quiser eu quero estar bem longe, né? Então, na minha opinião, porque não sei se o Vicente conhece alguma coisa dentro da doutrina sobre isso, eu desconheço, cremar. Existe uma opinião pessoal de Emmanuel, foi citada na década de 70, naquele programa da TV Tupi, o chamado Pinga Fogo, quando Emmanuel, através de Chico Xavier, disse que a questão da cremação, ela tem o seu valor tanto quanto a própria inumação, que é o nosso costume, né? Enterrar. A cremação, ela tem uma série de vantagens, tendo em vista, né, uma questão realmente higiênica, como já foi colocado pelo Márcio. Mas existe uma situação bastante grave com relação à questão da cremação. De que o espírito no qual vai deixar aquele corpo deve estar de antemão sabido, quer dizer, conhecedor da sua situação e da sua concordância no processo da cremação. O Emmanuel disse o seguinte, que o corpo nunca deve ser cremado antes de 72 horas. 72 horas equivale a 3 dias. Por quê? Nesse período, o nosso corpo físico, após a morte dele, ele vai perdendo a sua vitalidade. E a vitalidade é gradativa. O fluido vital que anima o nosso corpo, que mantém a vida do corpo, e nós animamos esse corpo com vida, que é o que nós fazemos, porque eu não dou vida a esse corpo, e nem vocês dão vida a esse corpo de vocês. Quando vocês tomou esse corpo aí, e eu tomei esse aqui, eu já estava vivo. Nós animamos um corpo com vida. Então, o princípio vital, precisa no mínimo 72 horas para desprender. Se nesse período do desprendimento do fluido vital, qualquer situação com relação ao corpo físico, dependendo da condição moral do espírito, repercute no espírito. Viu? Eu vou dar um exemplo. Se o espírito é muito atrasado, muito materializado, com a cremação do corpo dele antes de 72 horas, ele teria uma sensação, uma pseudo-sensação de que o corpo dele estava sendo queimado. E ele sofreria sim com aquela queima do corpo, porque o corpo é queimado mesmo. Na cremação, o corpo é vaporizado com temperaturas aproximadamente 750 graus. É fogo mesmo em cima.
dependendo da sua condição espiritual, ele pode sofrer muito vendo o seu corpo queimado, porque aquilo vai repercutir não fisicamente, vou deixar bem claro, moralmente, tá? Porque está condicionado àquele corpo e não quer vê-lo queimado. Então Emmanuel fala assim: antes de 72 horas não convém, depois fica mais fácil esse entendimento. Então essa colocação foi feita de público, está no Pinga Fogo, né? E aqui no livro também, O Consolador de Emmanuel, o próprio Emmanuel vai responder a nós: a cremação tem o seu valor, mas levando-se em conta essa questão do tempo. Joana de Ângeles, no seu livro Os Dias Gloriosos, ela também faz menção com relação à questão. Nesse livro Dias Gloriosos tem vários assuntos controvertidos dentro do movimento espírita. Ele citou a questão da doação de órgãos. É outro assunto que deve ser trabalhado aqui na tribuna espírita dessa casa, como em qualquer outra casa. Porque há muitos equívocos com relação à questão da doação de órgãos. A doutrina espírita, ela é favorável, sim, à doação de órgãos. Inclusive, preconizam a respeito da doação de órgãos. Nesse livro, Dias Gloriosos, da Joana de Ângeles, de Valdo Franco, há grandes esclarecimentos acerca desses assuntos, que deve ser buscado por todos nós. Então, Márcio, vale sim, a cremação tem o seu valor, isso, reduz realmente questão de espaço, né? Não precisar de ter esses cemitérios, às vezes, muito feio, porque tem cemitério que é feio. Nossa mãe, que história daquela altura, não é isso? Um sócio mais esquisito, cheio de cruzes, de velas, cheio de imagens. É um troço meio assim, meio pavoroso. Ô Vicente, o interessante é que até no cemitério tem ostentação. O túmulo de rico é mais chique, né? É mais chique. O túmulo de rico é mais chique, mas lá dentro é a mesma coisa, a mesma carniça, a mesma podridão. Mas eles têm que mostrar a ostentação, é impressionante. Bom, aqui tem uma pergunta que chegou para mim agora, eu vou respondê-la. Gostaria de entender melhor sobre a reencarnação. Quantas vezes os nossos espíritos não irão voltar neste mundo? Já que este mundo é de expiação, qual é o outro mundo, ou o grau evolutivo dos espíritos? A questão é a seguinte: a reencarnação é uma lei, é lei do progresso. Você vai entender muito sobre a questão da reencarnação estudando aqui o Livro dos Espíritos, que tem muito a respeito a questão da encarnação, que é na pergunta 132, e depois você vai para a pergunta 166, 167, você vai entender o fenômeno da reencarnação. O Evangelho segundo o Espiritismo é um prato cheio, tá? Para entender a questão da reencarnação. Nós vamos reencarnar aqui quantas vezes se fizer necessário ao meu crescimento espiritual, ao nosso crescimento espiritual. Então, a questão de vezes não importa. A questão mais importante é você ter uma nova oportunidade de voltar aqui e passar por experiências que você já passou e errou. E agora você vem para poder acertar. Então, reencarnação é reeducação do espírito, reeducação da alma. Então, a reencarnação deve ser estudada, porque a reencarnação ela não é estudada na casa espírita. Eu falo aqui de público, ela não é. Porque a reencarnação ela não é princípio básico da doutrina espírita, embora faz parte do princípio básico. Tá? Mas ela entra, porque a reencarnação não é patrimônio dos espíritas. Reencarnação é patrimônio da humanidade. Tá? Não é só a doutrina espírita que é reencarnacionista, não. Há muitas outras doutrinas e até mesmo religiões que são reencarnacionistas. Então esse assunto de reencarnação deveria ser mais e melhor mencionado, discutido, debatido aqui em termos de seminários. Seminários onde você fica um dia inteiro explicando o fenômeno da reencarnação na visão antropológica, sociológica, na visão espiritual, na visão moral. Porque ela é um fato. E aqui está perguntando ainda, já que este mundo é de expiação, qual é o outro? É o regenerador. Porque na escala dos mundos, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem que na escala dos mundos, a Terra hoje aloja no seu bojo um mundo de expiação e provas, que é o segundo de baixo para cima. Então, o terceiro mundo da qual nos aguarda,
espera que nós entramos nele. Porque não é o mundo que entra em nós não, viu gente? Somos nós que entramos numa nova fase do nosso progresso intelecto-moral, que nos faz vivenciar um mundo regenerador. É o mundo pelo qual nós temos a oportunidade de voltarmos aqui mais vezes e regenerarmos-nos. Passamos pela regeneração. Conclusão de número 5 do Livro dos Espíritos. Nós entramos numa nova fase da humanidade, a fase da regeneração social. Então é por isso que pela reencarnação, nós aqui retornaremos para trabalharmos esse mundo regenerador, que as possibilidades e as probabilidades estão em mim, estão em vocês. Depende unicamente de nós. Tá bom? Muito bem. Tem uma pergunta aqui, fala assim: o que acontece após a morte? Não existe uma regra básica, né, gente? Porque cada um é cada um. O fenômeno da morte é a passagem, né? A transição entre a vida física e o retorno à vida espiritual da qual nós viemos, né? O Vicente até falou um pouco sobre isso no início. A morte não dói, né? A morte é estar do outro lado, simplesmente sair. É a mesma coisa, eu tiro a minha roupa, eu continuo sendo quem eu sou, mesmo sem roupa. Então não muda nada, não muda uma vírgula. Nós continuamos exatamente como somos, até a aparência física é de acordo com a última encarnação. Mantenho o nome que a família me deu da última encarnação, até que o processo de reencarnação possa me alcançar novamente. E a fila é grande para voltar, gente, pode ter certeza. Ninguém volta muito rapidinho, não. O que acontece então? O que acontece é que eu vou me encontrar em planos de acordo com a minha moralidade, de acordo com quem eu sou. Jesus falava assim: a casa de meu pai há muitas moradas. A casa no singular, moradas no plural, porque a casa é o universo. E as moradas são os planos vibratórios, planos vibracionais, planos evolutivos que nós, espíritos imortais, deusinhos, co-criadores do universo, criamos para nós. Então, quanto mais eu sou evoluído, melhor é a morada onde eu me conecto. Quanto menos evoluído eu sou, mais desequilibrado é a morada ao qual eu me conecto. Então, quem faz essa escolha, quem decide para que morada vou, sou eu. Não é Deus, não é Jesus, não é um juiz, sou eu. E eu estou, nesse exato momento, fazendo uma escolha. Eu agora, nesse instante, estou fazendo uma escolha. Eu estarei junto dos meus iguais. É lei divina, lei de afinidade e atração. Eu estarei conectado diretamente com os meus iguais. O que vai acontecer? O perispírito mantém as debilidades do corpo físico? Depende. Depende do seu grau evolutivo. Se eu sou uma pessoa extremamente materialista e desencarno com uma dificuldade qualquer motora, um problema, posso me encontrar ainda assim no mundo espiritual. Não porque o perispírito está defeituoso, é porque o meu psique está defeituoso. É minha mente. A mente é plasmática. Nós pensamos, a coisa está. Lá é assim. Aliás, até aqui, nós estamos pensando aqui, está acontecendo lá. Entendeu? A força do pensamento é muito forte. Tanto é que os espíritos superiores viajam no universo pelo poder do pensamento. Eles pensam num lugar, eles já estão lá. Olha que interessante. Só de imaginar o lugar, eles já se encontram lá. É assim que a espiritualidade viaja no universo. Imagina isso agindo em nós mesmos. Se eu sou uma pessoa que tenho vícios, desencarno com uma cirrose, por exemplo, eu, mentalmente, por ter vivido aquele processo de desencarne com meu fígado lesado, posso manter o fígado lesado no mundo espiritual. E às vezes, ao reencarnar, eu trago essa debilidade e reencarno com o fígado lesado. Castigo? Não. Equilíbrio mental seu, livre arbítrio.
É o livre-arbítrio. A espiritualidade, nós podemos alterar a nossa aparência no mundo espiritual de acordo com a nossa evolução. Eu e o Vicente já estamos branqueando o cabelinho, o Luciano também, né? Nós podemos voltar a ter uma aparência de 30 anos, 25 anos, 35 anos, após o desencarne. De acordo com a minha evolução, eu posso fazer isso. Eu posso ter a aparência ao qual eu mais me sinto confortável, mas continuo sendo eu. Tanto que Emmanuel se manifestava para Chico na forma de um imperador romano. Ele estava com o nome de Emmanuel, mas a aparência dele era de Públio Lentulus, o imperador romano. Por que que ele mantinha essa aparência? Por causa do status de imperador? Não. Porque nessa encarnação dele foi quando ele viu frente a frente Jesus. E ele sentiu que aquele foi o momento que ele acordou para uma realidade superior. Foi o momento da transformação. Foi o momento onde a cristandade entrou dentro dele. Então ele gostava de se manifestar dessa forma, em homenagem ao benefício, ao prêmio que ele teve de ver Jesus frente a frente. Opção. Ele teve várias reencarnações depois disso. Mas era a forma que ele gostava de aparecer. Então nós podemos, mas para isso nós temos que estar evoluídos. Para quem ainda é ignorante, atrasado, vai ter sequelas sim, de acordo com aquilo que está. Por isso a nossa oração, aqueles que já foram, de acordo com o estudo, é importante. Porque quando nós mentalizamos um ente querido, que já foi, e mandamos para ele vibrações de agradecimento pelo período em que esteve conosco, pelos ensinamentos que nos deixou, pela oportunidade de termos vivido aquele tempo com ele, e que nós desejamos que ele continue o caminho em paz, que não se preocupe com nós aqui, porque está tudo certo, de acordo. Isso vai confortando, porque ele sente essa vibração, essas energias de amor, de bem-prazer para ele, isso atinge ele e cai sobre ele como um bálsamo refrescante, que vai acalmá-lo, que vai fortalecê-lo, e às vezes vai usar para que ele recupere aquela lesão. Pode ajudá-lo a recuperar, pode ajudá-lo a abrir a mente e acordar que é ele. É ele. Aquilo que ele traz está na mente dele, não no corpo exatamente. Tá ok? Então é isso. Morrer é gostoso, mas deixa saudade. A mesma tristeza que nós sentimos quando uma pessoa vai, ele também sente, porque está deixando. E isso acontece também invertido. Quando vamos reencarnar, nós também ficamos tristes, porque nós estamos deixando pessoas queridas no mundo espiritual. Por isso é que a gente já nasce chorando, deve ser, né? Fica triste, tá? Mas é normal, faz parte da vida. É lógico, uma pessoa, ninguém quer perder a mãe, por exemplo. Mãe é um ser sagrado, né, gente? Vamos falar a verdade. Mãe é um bicho que Deus abençoa mesmo, né? É um trenzinho gostoso demais. Então, assim, ninguém quer perder mãe. Ninguém quer perder pai. Pai, apesar de tudo, é pai, é gostoso também. Meu pai já foi, tem 44 anos e eu sinto falta dele até hoje. Foi um paizão que eu tive. Graças a Deus eu fui abençoado. Eu era moleque quando ele foi, mas foi um paizão, uma pessoa maravilhosa. A gente sente falta. É um laço que não se perde. Eu tenho lembranças vívidas dele ainda. Né? Então, assim, dói perder as pessoas, a gente sente. Mas a gente tem que aprender que a vida continua. Que apesar daquela pessoa querida já não estar mais visivelmente materializada, ela continua existindo no plano espiritual. E mais cedo ou mais tarde nós iremos para lá. Ou alguém que tem dúvida que não vai. Né? É isso aí. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. A quarta-feira de cinzas, como é hoje, tem a ver com o carnaval que terminou ontem? Eu nem sei se terminou ontem. Terminou? Pois é. Bom, a palavra carnaval, ela vem, de uma certa forma, nos trazer uma ideia,
que ela vem do latim. Carnem levare, ou carnivalium, ou do italiano, carnevale, quer dizer o quê? Adeus à carne, na carne nada vale. Então, é muito comum no carnaval a gente observar que realmente é uma festa cultural, hoje brasileira, que as suas origens se deu lá no Egito, né? Não foi aqui. E a gente nota que o carnaval é uma festa pelo qual o brasileiro, ele adora, ele gosta demais. Porque por trás do carnaval existe toda uma cultura, todo um empreendimento material, todo um capitalismo exacerbado. Mas existe também por trás do carnaval todo um trabalho das trevas. Já ouviram aquela música do Caetano Veloso? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Vocês concordam? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Aí eu falo, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Sabe por quê? Porque no livro Fronteiras da Loucura, de Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, ele traz para nós uma visão lá em Salvador, Bahia, durante um período do carnaval. Ele fala da condição espiritual, daquele momento ali, de toda aquela festa bacanais, certo? Festas saturnárias, leocepais, aquelas festas todas que acontecem ali no carnaval. Ele mostra um ambiente espiritual. Assim de espíritos, atrás também do trio elétrico. E o Caetano Veloso, coitado, não sabia, né? Só não vai quem já morreu, ele deveria trocar. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Porque são duas populações. É aqui, encarnada, fisicamente, que está num carnaval mesmo, que é um desregramento total. São orgias, certo? É um consumismo exacerbado de quê? De bebidas alcoólicas, de drogas, de abusos sexuais, de sexo destrambelhados, descompromissados. E a gente passa a observar que a quarta-feira de cinza, ela começa hoje porque existe uma chamada Epifânia. Um festejo que começa no dia de Reis, que é em 6 de janeiro, e vai terminar hoje. E hoje começa o período da quaresma. Então, na quarta-feira de cinza, é uma prática do catolicismo, em que muitos daqueles brincalhões que vão para os carnavais, vão ali justamente para um tempo de penitências, que vai começar agora, 40 dias sem beber, sem fumar, sem fazer orgias, né? Mas no sábado, aleluia, o troço despeja tudo. Que negócio é esse? Né? Quaresma, 40 dias, quarentena sem, e depois então tudo fica do mesmo jeito? Isso. Então, a quarta-feira de cinza é uma prática do catolicismo, que começa hoje, que para muitos é um tempo de penitência, que é um tempo de orações intensificadas, na tentativa de poder recuperar o que se perdeu durante... Eu não vou falar 3 dias, porque o carnaval no Brasil não é 3 dias nem 4, carnaval no Brasil é semana. O brasileiro vive carnaval durante um ano inteiro, porque tudo termina com carnaval. Aqui nesse país nosso, tudo termina com pizzas e carnaval. Oi? A reencarnação acontece na concepção ou no nascimento? Na concepção. Como é que acontece a reencarnação? Quando os gametas, masculino e feminino, se unem, o óvulo e o esperma se unem, você tem a fecundação. Aí você tem o chamado ovo. O ovo, pela reprodução da mitose, ele vai produzir 8 células, chamadas zigoto. Esse continua reproduzindo. Quando chegar em 64 células, o chamado blastocisto, aí você, espírito, entra em 64 células e acopla elas. Perispiriticamente, eletromagneticamente, você entra para aí começar a acompanhar
multiplicação celular, e que vai daí por diante, 64, 128, 256, e sucessivamente. Aí já se deu, quer dizer, o início do processo reencarnatório, está na concepção. E esse processo, ele vai dar um ênfase quando do nascimento, porque o espírito não é criado no momento do nascimento do corpo físico, não, conforme preceitua algumas religiões por aí, né? Que o espírito é criado no momento do nascimento. Não, o espírito é pré-existente e pós-existente. Então ele reentra, acompanha toda a gestação, e no choro da criança é o anúncio o quê? Do nascimento, tá? Que é o contrário de morte. Porque o contrário de morte não é vida. E vida é uma coisa. Nascimento é uma coisa, morte é outra coisa. Então o contrário de morte é nascimento. Aí vem o nascimento. E essa reencarnação vai ser consolidada, na opinião de Emmanuel, não, André Luiz, aos 8 anos de idade. Tá? Vai consolidar então o fenômeno da reencarnação daquele espírito. Então, é na concepção e não na hora do nascimento do bebê. Para encerrar, nós temos mais uma que chegou agora, fala assim: todos nós reencarnamos em forma de bebê. Por quê? A gente já vem com uma missão ou desenvolve com o tempo? Na verdade, são 3 perguntas. A morte não dói, mas no caso do infarto dizem que dói muito. Obrigado, viu, gente? Bom, por que nós reencarnamos como bebê? Justamente para que... Imagina, como é que uma mãe vai gerar um homem adulto? É meio difícil, né? Não cabe. Então, já é uma forma da gente vir. Toda criação vem filhote. Toda criação vem filhote. E essa forma de bebê, essa forma dócil, é justamente para começar a ter esse afeto. Porque o encarnante, ele não sabe se cuidar sozinho. Ele demanda um tempo para que ele possa amadurecer e acordar para a sua personalidade, que acontece ali na puberdade. É quando nós realmente acordamos para o caráter, a personalidade que trazemos. Então, demanda um certo tempo. E até mesmo para que a família tenha zelo e cuidado. Porque, vamos falar a verdade, a gente quando olha uma criancinha, a gente não quer nem saber de onde ele veio. A gente não quer nem saber que tipo de espírito está ali, não. A gente quer cuidar, não é verdade? Ver uma carinha de um bebezinho, aquela coisa toda. Então, essa ternura para desenvolver esse amor, essa ternura natural que a família tem, que os pais têm, é necessário ainda esse chamamento. Todos nós já nascemos com essa tendência à docilidade quando a gente olha para uma criança. E é justamente para começar a desenvolver. Quando a criança começa a crescer, vamos falar a verdade, tem uns meninos que são os capetinhas. Tem uns que dão vontade de falar, nossa senhora. Imagina se esse menino já nasce assim. Qual pai vai querer cuidar disso? Nossa, de onde veio essa criatura? Mas não, mas até ele começar a virar esse capetinho, entre aspas, ele foi um bebezinho. E aí já desenvolveu o amor. E aí, filho, pai e mãe não quer nem saber, quer proteger, quer cuidar, quer zelar. Porque isso faz parte da nossa vida, faz parte do crescimento dos pais, faz parte do desenvolvimento da personalidade também de nós adultos, do nosso dever de cuidar, de zelar, de preparar esse ser para que ele possa ter uma nova oportunidade de criar. A gente nasce com uma missão, todos nós viemos com uma missão, sim, todos nós viemos com a missão de construir em nós mesmos um ser melhor. É só esse o objetivo da vida. Ninguém veio aqui para fazer extravagâncias. Ninguém veio aqui a passeio. Ninguém veio aqui só para divertir. Ninguém veio aqui para pular carnaval. Ou para ser espírita. Não. Nós viemos para cuidar de nós mesmos. Para vencer as minhas mazelas. Conseguir conquistar novas virtudes através do conhecimento, que me dá a base para que eu entenda o que eu preciso fazer para me transformar e para mudar. Esse é o nosso objetivo. Essa missão pode se falhar? Pode, porque nada
é fatal, não existe destino, não existe fatalidade, não existe tem que ser assim. Toda a nossa vida foi trabalhada com probabilidades. Nossa reencarnação ela é probabilística. Por quê? Porque eu sou dono do meu livre-arbítrio e eu posso alterar esse caminho. Eu posso fazer diferente, para melhor ou para pior. Depende das minhas escolhas, depende do que eu quero, depende daquilo que eu realmente dou o valor. Né? Onde está teu tesouro, lá estará teu coração. Assim? Então, ela pode ser mudada. No caso do infarto, o Vicente bem disse, a morte não dói no passamento, ou seja, quando nós nos desligamos do corpo físico. O infarto dói sim. Ser atropelado dói demais também. Né? Então existem vários, câncer, então, nossa senhora, nem se fala, coitado desses irmãos nossos que estão desencarnando com câncer. Dói. Mas quando a gente fala que a morte não dói, é naquele momento realmente que o espírito se desliga do corpo. Rompe-se os laços que ligam o corpo ao espírito. Então, esse processo de rompimento e retorno já não dói mais. Ok? Certinho? Beleza? Gente, muito obrigado. Que Deus os abençoe e nos ilumine pela gentileza de vocês estarem aqui conosco. Muito agradecido, bom dia e bom retorno aos lares.